Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo duas perguntas para vocês. Perguntas um pouco diferentes ou estranhas, mas que vocês vão entender. Qual a imagem de Deus que você tem na sua cabeça? Quando você pensa em Deus, qual a primeira palavra que vem na sua mente? A resposta para essa pergunta será através de uma pesquisa feita pelas redes sociais. As respostas mais dadas são amor, paz, salvador, amigo, bondoso, misericordioso e luz. Vamos parar por aqui. Todos nós, ou aqueles que creem em Deus, têm a imagem de um Deus que cuida, têm a imagem de um Pai amoroso e uma imagem de um Deus que está sempre voltado a nos ajudar. Tudo isso são grandes verdades, porque Deus é tudo isso. Ele é tudo isso que eu citei para vocês. Mas hoje não quero falar de um Deus bonzinho. Quero falar de um Deus que é fogo consumidor, de um Deus que é um furioso oceano, de um Deus que é vento impetuoso, Deus trovão santo e Deus justo juiz. Nos dias atuais, há uma geração que se acostumou com o Deus do abraço, mas se esqueceu do Deus do fogo. Se lembram do Deus que consola, mas se esquecem do Deus que consome. Vivemos dias em que muitos querem o amor de Deus, mas não suportam a santidade dele. Mas hoje, o Espírito Santo quer revelar quem realmente é esse Deus que se manifesta de muitas formas. Primeiro veremos um Deus que é fogo consumidor. O fogo de Deus não é para destruir quem é dele. Não, não é para isso. É para purificar. O fogo consome o que é carnal, o que é fingido, o que é disfarce. Quem resiste ao fogo continua impuro. Quem se rende sai transformado. O fogo de Deus não negocia com o pecado. Ele queima tudo o que o impede de habitar em nós. O mesmo fogo que julgou Nadab e Abiú é o fogo que desceu em Pentecostes. A diferença é: quem está santo é purificado, quem está profano é consumido. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Deus sabe fazer fogo e colocar lenha na fogueira, a hora que Ele quer e a hora que Ele bem entende. Tem pessoas que Ele trata no amor, mas tem pessoas que só conhecem Ele pela dor. Vamos falar agora sobre um Deus que é furioso oceano. O oceano de Deus não é calmo para quem tenta controlá-lo. Ele é um mar que engole a soberba humana. Quando Deus decide mover as águas, ele afoga a arrogância, a idolatria e toda autossuficiência. O Egito conheceu o Deus das águas. As mesmas que libertaram Israel sepultaram Faraó. Deus é o oceano que abraça a quem se lança, mas que destrói quem tenta enfrentá-lo. Salmos capítulo 93, versículos 3 e 4. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Tem pessoas que tentam enfrentar as ondas do mar e acabam se dando mal, não é verdade? O mar, quando as ondas estão furiosas, dificilmente tem alguém neles nadando ou surfando. Deus controla todo o mar e tem pessoas que ainda teimam em não temer a esse Deus, mesmo ele sendo aquele que controla todas as coisas, mesmo ele sendo um furioso oceano. Lembram do Mar Vermelho? Ele abriu o mar e depois, quando os soldados de Faraó estavam ali no meio, aonde o povo havia passado no seco, Deus desceu com as águas sobre eles e todos ali morreram. Com Deus não se brinca e nem se zomba. Vamos ver agora um Deus que é vento impetuoso. O vento de Deus não sopra onde o homem manda. Ele vem, sacode, quebra estruturas e levanta o que estava caído. O Espírito Santo é esse vento impetuoso que entra sem pedir licença, derrubando máscaras e sistemas. Quando o vento sopra, o orgulho cai, e o que é humano se curva diante do divino. Tenha certeza disso. Deus, quando ele vem com o vento dele, todas as máscaras caem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus, às vezes, chega de mansinho na vida das pessoas, mas às vezes ele vem como um vento impetuoso que sacode a pessoa de uma tal forma que ela muda por completo. Que esse vento impetuoso chegue na nossa casa, em todos os nossos familiares. Vejamos agora um Deus que é trovão santo. O trovão de Deus não é ruído, é voz. É o som que faz os céus estremecerem e os homens se calarem. Deus fala e o inferno treme. Há um tempo em que ele fala com doçura, mas com outro em que ele fala com trovão. Quando o homem não ouve o sussurro, Deus fala no trovão. Salmos capítulo 29, versículo 3. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como o trovão. Muitas vezes Deus se apresenta com uma voz mansa e tranquila, mas quando ele quer repreender ou tratar com alguém que não quer escutá-lo, ele pode vir com uma voz de trovão. Deus, quando vier julgar o seu povo, virá com essa voz para estremecer a todos. Todo joelho se dobrará diante dele. Pode ter certeza disso. E para finalizar, veremos um Deus que é justo juiz. No fim, todos verão esse Deus não mais como Pai apenas, mas como juiz. A misericórdia tem prazo e a justiça tem dia marcado. Ele pesa os corações, mede as intenções e julga as obras. Diante dele não há disfarce, não há mentira, não há título e não há desculpa, só verdade. O Deus que hoje te convida à graça, amanhã será o mesmo que executará a justiça. Salmos capítulo 7, versículo 11. Deus é um justo juiz. Ele manifesta o seu furor todos os dias. Deus todos os dias está sendo justo com todos. Todos os dias. Ele julga todos os dias causas como um tribunal. A grande consequência está para aqueles que não querem andar na sua verdade. Andam vivendo uma vida cheia de erros e depois esperam uma vida cheia de paz. Não existe isso. Existe paz para aqueles que temem ao Senhor e andam na sua verdade. Esse é o Deus que poucos pregam, mas que todos encontrarão. Fogo consumidor, oceano furioso, vento impetuoso, trovão santo e justo juiz. Hoje ele se revela não para te assustar, mas para te alinhar. Quem o teme o ama, quem o ama o obedece. E quem o obedece permanece de pé, mesmo quando o fogo vem, o vento sopra e a tempestade cai. É desta forma que você tem que se manter, de pé. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que o Senhor, além de ser bom, misericordioso, verdadeiro, um Deus que cuida, que salva, o Senhor também é um Deus que consome, que faz a ventania para poder sacudir o seu povo e é um Deus que também que é justo juiz. Nós precisamos ter o temor do Senhor dentro do nosso coração. Não podemos crer somente num Deus bonzinho, que salva, que liberta, que não vai levar ninguém para o inferno. Pelo contrário, temos que temer ao Senhor, que pode tirar e lançar as pessoas no inferno. Tem muitas pessoas achando, porque o Senhor é bonzinho, misericordioso, que ninguém vai passar por esse lado, por o lado errado. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas indo para o inferno porque estão vivendo uma vida cheia de pecados e não querem se arrepender dos seus erros. O Senhor mostra, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. O Senhor fala várias vezes com a pessoa, mas a pessoa não quer entender. Eu peço a Ti, Senhor, que essa mensagem chegue com a voz de trovão para essas pessoas. Que essa mensagem chegue como um vento impetuoso para sacudir essas pessoas. E que essa mensagem chegue como um juiz verdadeiro para que possa julgar agora a causa delas e elas possam entender que elas precisam conhecer o Senhor de verdade. Pai, eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra.
Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.